Vamos nos colocar de joelhos e falar com o Senhor. Santo Deus de Israel, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, Rei do universo, nos ajoelhamos diante de Ti, humilhando-nos na Tua presença, pedindo o perdão dos nossos pecados, reconhecendo a nossa dependência de Ti. E é por esta razão que nós viemos pedir que o Senhor venha abençoar de maneira especial o Teu ministério, quarto anjo, advertência final. Este ministério que o Senhor levantou para levar o Evangelho a todo o mundo. Cumpra-se, Senhor, a Tua vontade nesta terra. Que o Senhor abençoe as contribuições que chegam até este caixa. Amém. Que o Senhor dê temor de Ti e sabedoria para aqueles que têm o encargo de administrar o recurso sagrado. Amém. Que o façam, Senhor, sabendo que haverão de dar contas não somente aos ofertantes, mas também a Ti. Amém. Abençoa, Senhor, cada ofertante e cada dizimista. Amém. Segundo o Senhor sabe ser o melhor a cada um. Embora vivamos em tempo de crise, que cumpra-se a Tua promessa, que o pão será dado e as águas serão certas. Amém. Que não falte a nenhum dos Teus filhos. Pedimos a Deus também, e de forma especial, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre todos os corações daqueles que hoje haverão de escutar a mensagem. Amém. Que o Senhor venha a dar luz, iluminando a mente de cada um, para que possam compreender de maneira clara e correta a Tua palavra que será aqui explicada. E que possam, como fruto disso, andarem no caminho estreito que conduz à vida eterna. Amém. Abençoa-me também, ó Deus, quero esconder-me na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Que o Teu Filho amado tenha plena liberdade de falar pelo meu intermédio, e que seja eu apenas a voz, mas a palavra seja do Senhor. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Irmãos, nós não estamos aqui com o propósito de agradar ninguém. Deus não se digna a agradar a carne dos homens. O ministério quarto anjo, advertência final, foi levantado para passar a mensagem que o Senhor tem: doa a quem doer. O que vão fazer com os pregadores do Evangelho que aqui se encontram? Bom, isso fica com Deus. Se Deus permitir que aconteça alguma coisa, bom, permitiu. Mas se Ele não permitir, a voz não haverá de se calar. Nessa semana, meus queridos irmãos, nós vimos o país em regime de turbulência. Particularmente, visitei Curitiba algumas ocasiões nesta semana, não por interesse político, mas por outras necessidades, e percebi um clima tenso. Na outra semana conversava com alguém que não era daqui, e ele dizia: você está perto de Curitiba, vai virar a capital do Brasil. Os irmãos me entendem. É a forma do povo se expressar. Obviamente, isso não faz da cidade aqui nada mais importante do que qualquer outra cidade do Brasil. Agora, meus queridos irmãos, verdade é que nós estamos vivendo um momento singular no país. Um momento em que os líderes do país carecem de credibilidade. O que quer dizer isso? O povo não acredita mais nos líderes. E algumas coisas estão acontecendo, eu não sei se todos vêm percebendo, mas aos poucos o povo brasileiro, historicamente e por natureza, um povo pacífico, está aprendendo a agir como se fosse um só corpo. E isso, meus queridos irmãos,
é um passo preparatório para revoluções civis, guerra civil, derramamento de sangue. As pessoas estão indignadas com quem encontra-se na cúpula do governo, com quem está ali, aparentemente querendo burlar o judiciário e ficar acima da lei. Nós cristãos, como avaliamos esta situação? Somente a Bíblia pode nos dar as respostas que nós precisamos receber. E eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Se nós pudéssemos atribuir um título à mensagem de hoje, possivelmente diríamos: para onde vão o Brasil e o mundo? Para onde vão o Brasil e o mundo? Ou seja, as pessoas veem que mudanças estão acontecendo, mas essas mudanças vão nos levar para que onde? Para que lugar, digo? Para que situação? Qual será o nosso futuro? Em Apocalipse 17, no versículo 12, nós lemos o seguinte: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eu tenho aqui uma imagem da besta do Apocalipse. Ela está descrita no verso 3. Levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E aí vai descrever um pouco mais a mulher. Vou mostrar para você que está na câmera, em seguida para vocês que estão aqui. Cândido, sai bem já na imagem aqui? Como é que está lá? Reflexo? Aí, vamos lá. Assim? Ok, né? Então você que está aí já viu. Note o seguinte: são 7 cabeças e há 10 chifres distribuídos nas 7 cabeças. Ok? Vou mostrar para vocês. Estão vendo aqui? As 7 cabeças, os 10 chifres distribuídos sobre as 7 cabeças. Né? Ok. A Bíblia diz que os 10 chifres representam 10 reis. 10 reis que ainda não receberam o reino. Nós já estivemos estudando sobre esta profecia e nós vimos o seguinte, meus queridos irmãos. O mapa do mundo foi dividido em 10 regiões. Essas regiões foram chamadas de reinos. Essa divisão foi feita pelo Clube de Roma em 1973. Já nesta época, a cidade de Roma era a rainha dos reinos da terra. Isso quer dizer, embora existam muitos países, desculpe o termo, os reis e os presidentes das nações comem na mão do Papa. Está aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Notem a região que encontra-se em cor verde, a região número 6, que é exatamente onde o Brasil se encontra. Vou mostrar de novo para você que está na internet aqui, ó. Região número 6 em verde. Estão vendo? Ok? Tá aí. A região número 6. Irmãos, a profecia dizia que o mundo seria dividido em 10 regiões. E na década de 70, o projeto já foi realizado. E no decorrer do tempo, as coisas estão se encaminhando para o seu cumprimento. Nós estivemos já estudando algum tempo atrás, aqui mesmo, que em 2010 foi criada a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, que corresponde exatamente à região número 6.
A união de todos os países da América do Sul, dos países da América Central também e o México. Interessante. A proposta é que existam 10 reinos. Então, o fato de haver só um bloco de países ainda não cumpre a profecia. Na verdade, os países eles têm que se descaracterizar. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar na União Europeia? Na União Europeia, você enxerga os países. Só que lá já existe uma moeda única para todos os países. Existe um banco central único, não é verdade? E aos poucos, aquelas nações todas começam a agir como se fossem uma só nação. É interessante, irmãos, que em meio a esta crise política, ouviu-se, por exemplo, aquele dignatário da Bolívia, o Evo Morales, falando que caso o Luiz Inácio Lula da Silva sofresse algo que ele considerasse injusto, ou uma prisão injusta, que ele ia intervir. Porque eu vi a notícia. Virou notícia isso? Já, ontem, eu acho. É interessante isso, né? Quer dizer, como é que agora outro líder que não pertence à nação, ele diz, não, estou disposto a intervir na nação. Irmãos, isso é um aviso do quê? Se tiver guerra civil, sou a favor de tal partido. Vou intervir. Vamos agir como se fôssemos todos uma nação em prol de uma ideologia. Nesse caso, a ideologia partidária de esquerda. Eu não estou aqui para defender a esquerda ou a direita. A Bíblia fala que nós pertencemos ao reino de Cristo, ao reino de Deus. Nós não somos deste mundo. Então, esteja a esquerda ou a direita no poder, compete a nós cristãos orarmos para que Deus dê sabedoria aos governantes, a fim de que na paz deles nós tenhamos a paz. Romanos capítulo 13. Agora, irmãos, nós, por outro lado, podemos entender o que está acontecendo como cumprimento das profecias bíblicas. E aí, nós não temos como nos eximir, fugir à verdade. Isso terá que ser anunciado. Então, meus queridos irmãos, esta confusão que existe aqui no Brasil, como é que ela é vista pelas elites? Esta semana eu estava vendo algumas notas divulgadas em alguns jornais brasileiros que saíram nos noticiários internacionais. Uma da revista The Economist e algumas de publicações no estrangeiro. É interessante isso porque lá no estrangeiro, a pessoa que transmite a notícia, ela não está interessada em agradar o brasileiro. Ela vai passar o que a elite global quer que se entenda sobre o Brasil. Certo? E é interessante, irmãos, eu vou colocar aqui nesse contexto só para vocês entenderem algumas coisas, né? Se nós tivéssemos hoje um plebiscito, possivelmente a maior parte da população diria: entre o ex-presidente e o juiz, errado é o ex-presidente. Acho que eu não estou exagerando aqui, né? Agora, lá para o exterior, o que é passado é o contrário. Errado é o juiz. Porque liberou a ligação, as conversas telefônicas que não devia ter feito, etc, etc, etc. E aí eles falam lá fora: o Brasil está em meio a uma conturbação no sentido de que o presidente não é respeitado. Interessante, notem, irmãos. Ou seja, embora o povo fique aqui fazendo passeata, as coisas vão mudar? A elite não pretende que mude. Mas eu não estou aqui para pregar a história, eu não estou aqui para falar só de política. Na verdade, irmãos, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia. Por quê? Para que exista um bloco de países que hajam, cada país, vou tentar desenhar aqui mais ou menos, né? América do Sul e América Latina lá. Tá aqui. Então, para que este bloco aqui, ele haja como se todos fossem um, o sentido patriótico e nacionalista tem que desaparecer. Então, irmãos, estas passeatas que estão acontecendo no Brasil, né, essas pessoas que talvez estão dormindo lá no fórum com bandeirinhas do Brasil e tal, isso vai acabar cedo ou tarde. Eu sei que talvez para você isso possa
cair como um peso no coração. Um peso de tristeza. Mas, meus queridos irmãos, se nós somos cristãos, nós não somos cidadãos dessa terra. Então, nós não devemos estar aqui nos remoendo por dentro com respeito à situação política do país. Se ela melhora aos nossos olhos ou se ela piora. Eu estou dizendo a vocês o que vai acontecer de acordo com a profecia. De acordo com a profecia, meus queridos irmãos, o Brasil jamais será o mesmo. Porque as mudanças que vieram, elas vieram para serem duradouras. E digo mais, elas ainda não acabaram. As coisas avançarão até o momento em que o povo mesmo deixará de acreditar em qualquer espécie de governo. PT, PSDB, PR, PDT, P não sei o que, qualquer coisa que apareça aí, o povo não vai mais querer saber. E aí o povo finalmente vai se submeter a uma forma de governo completamente diferente. Nós temos pregado isso há quase 10 anos já. Ou na verdade há mais de 10 anos. Pregamos Apocalipse 17 desde o início da década passada. Inclusive os vídeos estão aí, temos livros, artigos e tal. Sempre estamos dizendo a mesma coisa. O mundo será dividido politicamente em 10 monarquias. Por quê? Porque a Bíblia diz. Em Apocalipse 17, versículo 12 diz: os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino. Versículo 13: estes têm o mesmo objetivo e entregarão o seu poder e autoridade para a besta. Por que o rei vai subir no poder e com toda boa vontade ele vai entregar o poder para outro? Já pararam para pensar nisso? Irmãos, pela mesma razão que hoje se suspeita que os juízes do Supremo vão manter o Lula no fórum privilegiado. Porque dos 10 juízes do Supremo, 7 foram indicados por este governo. Então, o governo espera que os juízes retribuam o favor. Se isso vai acontecer ou não, não sei, também nem compete a mim. Mas eu estou usando isso para ilustrar lá no futuro como as coisas vão acontecer. Entendem? Então, na verdade, os 10 reis só vão entregar o seu poder à besta porque eles devem favor à besta. Quem é a besta? Apocalipse 13. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? A besta é um poder religioso, uma pessoa que é adorada, inclusive, venerada pelos outros. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Quem teve esse poder no passado, a gente já sabe, foi o papado medieval. Esse poder será encabeçado nos últimos dias pelo Papa. Ele é representado pela besta do Apocalipse. O que eu disse no início da mensagem? Essa mensagem não é para agradar a carne de seu ninguém. Se você não gostou, irmão, paciência. Ore a Deus, peça a Deus que Ele te dê um coração humilde para você aceitar a palavra. A palavra é essa aqui. A verdade é essa, você está escutando. Agora, o que é que você vai fazer com essa verdade? Aí é outra coisa, tá bom? Vamos continuar. Então, irmãos, olha só como as coisas são, né? De algumas décadas para cá, nós temos visto o papado ganhar mais e mais popularidade e um papel cada vez maior nos diferentes conflitos políticos e bélicos espalhados pelo mundo. Não é verdade? Cada vez mais a voz do Papa parece ter peso. Isso nos mostra, então, que os fatos vão nos levar a uma situação final. A situação final é: os 10 reis vão entregar o poder ao Papa. E por que eles vão entregar o poder ao Papa? Porque eles devem favor ao Papa. E eu vou contar um segredinho para você. Sabem por que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não está preso hoje, não caiu, tem fórum privilegiado e tem muita gente que o defenda, gente poderosa?
Porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, quando foi eleito pela primeira vez no Brasil, ele foi eleito, segundo ele mesmo diz, com a ajuda dos xiitas católicos, com o apoio da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Então, enquanto ele fizer o jogo da oligarquia do poder, há de permanecer no poder. E não apenas ele, todo aquele, quer no Brasil, quer em outra parte do mundo, que faça o jogo da oligarquia, vai continuar no poder. E não adianta você sair para a rua, você tomar lá spray de água lá na Avenida Paulista, ou aqui levar a bala de borracha, não adianta, você não vai mudar isso aí. Deus não propôs que a solução do país fosse você vestir camisa e sair para a rua. A solução do nosso mundo é Cristo. A solução do mundo é Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que acordar para um fato. Não adianta olharmos com esperança para este mundo. Este mundo já era. Nós temos que olhar para o reino de Cristo e orar para que quem hoje não está procedendo bem se arrependa enquanto é tempo. Amém. Seja ele do PT, do PSDB ou do P não sei do que. De qualquer coisa. Entendem, meus queridos irmãos? E Deus espera muito de nós. Nós temos uma missão. Em meio a toda esta confusão, o diabo está preocupado em derrubar quem? Este ministério aqui. Porque ele sabe que Deus deu um depósito especial a este ministério. Uma verdade que não deu em nenhuma outra igreja. E não importa se você que está assistindo agora vai dizer, pastor exclusivista, orgulhoso, acha que eles são os melhores. Tá? Irmão, isso aí é com você. Você pega, assiste os mais de 300 vídeos que tem lá, você veja as verdades que estão ali, aí você toma a tua avaliação, conclui. Você tem que avaliar e concluir com base em fatos, tá? Não é acreditar na minha palavra. Mas Deus deu uma verdade a ser apresentada. Está em Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E em paralelo com isso, apresentar as profecias dos últimos dias. Ninguém está fazendo isso em conjunto. Todas estas verdades, além deste ministério aqui. E Deus, inclusive, fala mais. Olha, hoje você não vai gostar mesmo da mensagem. Mas paciência, sabe? Aquele que gosta da gente, não é a pessoa que vem só alisando. Você já viu, desculpa o termo, o puxa-saco? Quem que confia num puxa-saco? O dia que você precisa de uma opinião sincera, é para ele que você vai perguntar? Nada. O puxa-saco, né? Ele dizia lá, ô chefinho, eu sei que o senhor vai sair, mas se o senhor espirrar, saúde, viu? Né? Adianta? Esse chefe pode confiar nessa pessoa? Está precisando tomar uma decisão que pode quebrar a empresa. O que essa pessoa vai responder? Chefinho, o que o senhor pensa? E tudo que o chefe falar, ele vai falar, ótima ideia, chefinho. Adianta? Irmãos, melhor é aquele que vai falar, olha, o que você está fazendo está errado. Se você fizer isso, você vai quebrar. Se você falar isso para o teu chefe, você vai perder o teu emprego. E pensa, olha, você tem filho para sustentar em casa. Essa pessoa está pensando no teu bem. Sabe aquele que fala assim, ó, se você continuar nessa droga aí, ó, você vai morrer viciado. Porque disso aí ó, não tem saída. Ou você luta contra isso e sai, ou, meu amigo, o teu caminho é um só. Nós estamos precisando de amigos verdadeiros. Quem gostaria de ter amigos verdadeiros, né? Pessoa que chega para você e fala o que você precisa, para você melhorar, para você progredir. E no campo religioso a mesma coisa. O que adianta você ir numa igreja com poltrona confortável, tudo luxuoso, ar-condicionado, pastor trilíngue, quadrilíngue, né? Que fala bonito, com dom da eloquência, só para agradar você. Aí você vai para casa todo pomposo, né? Ai, que bom, cumpri minha obrigação, fui à igreja. Enganado. Me engana que eu gosto. É assim que você gosta de viver?
Sabe, meus queridos irmãos, nós temos que ser sinceros, temos que ser leais à nossa própria alma. Se você tem alguma sinceridade no teu coração, você tem que buscar pessoas que tenham a coragem de falar a verdade que está na Bíblia. Não é ficar aí, indo para qualquer lugar onde não vão tocar nos teus pecados. Então, se você está querendo isso, você está indo direto para o inferno, você está andando na estrada larga. Sai daí, meu irmão. E aqui? Nós temos que tomar essas decisões, sabe? Buscar a verdade. E a verdade é essa. A situação do Brasil não vai melhorar. A situação política não vai mudar para melhor. Então, trabalhe mais. Deus disse: 6 dias trabalharás. O brasileiro acostumou a trabalhar 5. Não é verdade? Independente da religião, né? Só até sexta. Aí, domingo, né? Irmãos, eu falei esses dias, essa semana, com uma pessoa que eu quero bem, um amigo. Falei, olha, sabe qual é o problema do país? Não adianta a gente olhar e falar, olha o fulano que está lá em cima, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. Desculpem a verdade, mas a verdade tem que ser dita. Quem está lá em cima é um reflexo da média do povo brasileiro. Por quê? Tal o povo, tal o governante. Se está lá em cima é porque algum dia alguém elegeu. Não é verdade? E alguém não, a maioria elegeu. Nós estamos num país democrático. E tem outra coisa, irmãos, quer ver? Ah, mas o fulano roubou, o fulano trapaceou, ele usou do cargo para fazer alguma coisa. É? Ah, tá bom, então tá certo. Então vamos lá, na empresinha do bairro ali, tem 10 funcionários, abriu a vaga de gerente. O que você imagina que vai acontecer lá? Gente puxando o saco do chefe, falando dos defeitos dos outros, para ver se ele fica numa situação melhor. Não, isso não acontece, ou acontece? O joguinho político para conseguir pegar o lugar. Acontece no Brasil ou não? Isso aqui não acontece no nosso país, é só em outro lugar que acontece. Não, mas o fulano nunca trabalhou na vida, só ganhou mole. Ah, é? Tá bom. Brasileiro gosta de feriado? Quando o feriado é na quinta, o brasileiro vai trabalhar na sexta? A maioria está querendo é o quê? Vai lá conversar com o chefe e fala se não dá para liberar. Não é assim? Se o chefe não libera, o chefe é mau. É ruim, vou botar ele na justiça. Não, isso não acontece no nosso país. Eu é que estou viajando. Certo? Ah, não, na hora de chegar. Qual que é a hora de chegar no trabalho? 8 horas. Ah, não, a lei diz que eu posso chegar até 8h15. Quem é que chega todo dia 8 horas no trabalho? Tudo é a lei, a lei. A lei para mim e a lei para a empresa. Eu já parei para pensar? Ah, porque eu sou advogado, eu sou juiz, os empresários tudo oprime o trabalhador e não sei o que, temos que dar ganho de causa. Espera aí, você está na cadeira de juiz para julgar segundo o que você acha ou segundo a verdadeira justiça? E quando o funcionário é ladrão, quando o funcionário é malandro, e você está vendo que o advogado está mentindo, e você fala, não, porque o trabalhador sempre tem que levar alguma coisa. Jesus falou, julguem segundo a reta justiça, porque com a medida com que medires, serão medidos. Então hoje o judiciário está sofrendo consequência do que ele mesmo fez. Por quê? Porque basta de julgar a favor do culpado contra o inocente. Um dia, Deus levanta alguém mais forte que você e ele dribla você. Você pode ser juiz, advogado, seja o que for. Ninguém está acima de Deus, meus irmãos.
E no povo a mesma coisa. Sabe, estou falando isso, meus irmãos, não é desabafo meu. Eu sou um cidadão, vou continuar vivendo aqui. Mas como pastor, quero abrir os olhos para os pecados da nação. Isso que nós comentamos, todas estas práticas são práticas pecaminosas. Outra, procrastinação. Sabe o que é essa palavra? Deixa para fazer amanhã. Não, o brasileiro não faz isso no trabalho. Verdade? Eu estou vendo aqui os irmãos rindo. Irmãos, é a nossa realidade como povo. Então, irmãos, quando a gente vê o que está acontecendo agora, sabe, nós temos que dobrar o joelho no chão e falar assim: Senhor, me perdoe. Porque quando eu consegui um negócio ali, pagando a propina para o cara, para eu ganhar do concorrente, quando eu fui lá e obtive a informação privilegiada para saber qual o preço que eu tinha que pôr, em tudo isso, eu estava dizendo para mim mesmo quem eu queria que me governasse. Não é verdade? Eu queria que alguém que me governasse fosse alguém que fizesse as mesmas coisas. Quando eu faço as coisas erradas, aí eu chego em casa, minha mulher está desconfiada, achando que eu fiz o que não devia, e eu nego de pé junto, mesmo sabendo que é mentira. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu queria ter um governante que fizesse a mesma coisa. Está o povo, está o governante. E como pastor, como eu não estou aqui para defender ou acusar político, estou preocupado com a tua alma. Estou convidando você a uma reflexão. Pode ser que você diga: não, mas eu não pratiquei nada daquilo que o pastor falou até hoje. Não fiz. Amém. Agora a pergunta é: quem não peca? Sabe, meus irmãos, tem uma forma só de nós escaparmos dos juízos dos últimos dias. Eu já vou falar dessa forma, mas antes disso, quero passar para mostrar onde nós estamos em outra linha profética, dos selos. Nós já estudamos os selos do Apocalipse. Nós já estudamos que estamos no tempo do terceiro selo. Eu não vou estudar todos os selos com os irmãos agora. Quem tem interesse, você que está nos assistindo, assista as outras mensagens que falam sobre os selos do Apocalipse, tá bom? Vamos direto para o terceiro selo, Apocalipse, capítulo 6, versículo número 5. Diz o seguinte: E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Vamos tentar tornar a explicação simples. Eu vou de trás para frente. Quando ele fala uma medida de trigo por 1 dinheiro, medida era uma medida, como o próprio nome diz, de uma quantidade que era a quantidade suficiente para a pessoa comer durante um dia. Então, uma medida. Uma medida de trigo, diz aqui, ia custar 1 dinheiro. Quanto que vale 1 dinheiro? Se vocês abrem comigo em Mateus capítulo 20, vocês vão ver uma parábola onde Jesus nos dá esta informação. Ele usa o cotidiano dos judeus para dar uma lição espiritual, e aí ele nos fala sobre o valor do dinheiro, que também é traduzido como denário, que é o nome na época. Mateus, capítulo 20, versículos 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
e, ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. O que o denário é? É o salário de um dia, a diária. A diária hoje aqui depende do lugar, né? Às vezes é R$100, alguns lugares nas capitais aí 150, enfim. Outros lugares um pouco menos. É o salário de um dia. Então, quando ele fala lá em Apocalipse 6, uma medida de trigo, o que você come por um dia, por 1 denário, quer dizer, você trabalhou o dia inteiro e só conseguiu pagar a comida. A comida ficou muito cara. E o que é que nós temos visto nos últimos anos, meus irmãos? Eu me lembro, quando eu me mudei para onde eu moro, o quilo de feijão custava pouco mais de R$1. Quanto que custa hoje? Mais de 5. Hã? Mais de 5. Estou ouvindo vozes? 5? 8. Alguns 8? Dependendo do lugar. Ah, no teu bairro 8, ok. Interessante, né? Se eu olhar de 1 para 5, o aumento foi de quanto? 500%. O valor da comida. Agora, se eu pegar o valor do outro bairro lá, já subiu 800%. Irmãos, diante dos nossos olhos, a profecia caminha para o seu cumprimento. E o povo dorme. Hã? O povo dorme. Dorme espiritualmente, estou falando, irmãos. Parece que só acordou para o fato de que a Olimpíada não é tão importante assim, né? Disso não se fala muito. Mas nós precisamos acordar para a salvação das nossas almas. O tempo está se escoando. E quais são as minhas prioridades? O terceiro selo, ele apresenta um cavalo preto. O que é um cavalo? A Bíblia compara o cavalo ao povo de Deus, à igreja de Deus. Isaías, capítulo 63, compara a igreja de Deus da época, que era o povo de Israel, com um cavalo, sendo que Jesus, aquele que a guia, era o cavaleiro. Ele representa a Deus, né, que na verdade é o guia-mor. Isaías 63, a partir do versículo número 7. Diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque o Senhor dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim, ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença, neste caso Jesus, os salvou. Verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia, se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo: onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles para criar um nome eterno. Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Então ele diz que guiou o seu povo como alguém guia o cavalo. O Senhor Jesus como sendo o que tem a rédea na mão, e o cavalo como sendo o seu povo, ou seja, a igreja. O terceiro selo aponta um cavalo, uma igreja. Só que esse cavalo, ele não está conforme a vontade do Senhor, porque ele não está na cor branca da pureza. A cor usada para pureza na Bíblia é o branco. Ele está no contrário do branco, que é a cor da outra parte do dia, as trevas, né? Era o cavalo preto. E o cavalo preto representa, portanto, uma igreja que está andando nos seus pecados.
sabe que essa igreja, os membros dela, têm condições de saber que eles são representados ali. Se eles aceitam ou não, daí é outra coisa, mas nós vamos falar a verdade aqui. Eu tenho esse livro da senhora Ellen Gold White, reconhecida como mensageira do Senhor pelos adventistas do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia está inclusa na profecia da sétima igreja do Apocalipse, chamada Laodiceia. E é a igreja que será vomitada da boca do Senhor e não chegará até os últimos dias como igreja de Deus. Isso já estava profetizado há mais de 2000 anos. Em lugar dela, Deus levantaria outra igreja. E é por isso que nós estamos aqui, o Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. A sexta igreja do Apocalipse volta como se fosse pseudo-oitava. Os 144.000 saem da sexta igreja do Apocalipse e não da sétima. Você que tem dúvidas, leia em Apocalipse 3, carta à igreja de Filadélfia. Ou então, busque no canal, nós temos uma mensagem que fala só sobre isso. É a mensagem que fala sobre a oitava, entre aspas, oitava igreja do Apocalipse. Ok? Então, eu vou ler esse livro, Eventos dos Últimos Dias, página 39. Olha o que a mensageira diz. Nas balanças do santuário, há de ser pesada a igreja do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, perdão. Ela será julgada pelos privilégios e vantagens que lhe foram concedidos. Se sua experiência espiritual não corresponde às vantagens que, a preço infinito, Cristo lhe concedeu, se as bênçãos que lhe foram conferidas não a habilitarem para fazer a obra que lhe foi confiada, sobre ela será pronunciada a sentença, achada em falta. Pela luz concedida, pelas oportunidades dadas, ela será julgada. Mais à frente, a menos que se arrependa e converta, a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Irmãos, e é uma realidade que só quem está lá, que só o adventista não percebe. Quem não é adventista, em geral, aborrece o adventista. Acha que eles são... E, desculpe o termo, mas eu vou falar, é uma verdade, o povo sabe. Pergunta para os evangélicos, para os católicos, vê quem que gosta de adventista. Geralmente falar um povo orgulhoso que acha que é o professor de Deus. Que fala, mas são iguaizinhos a todos os outros. É a fama que está ficando. Na cidade onde eu moro, os adventistas gozam de má fama. Aí tem gente que vem perguntar para mim, você é adventista? Eu falei, não tenho nada a ver com a igreja adventista. Não tenho nada a ver, nosso ministério não tem nada a ver com essa igreja, não temos nenhuma ligação. Por quê? Porque eles estão andando completamente fora do caminho do Senhor. Estão pregando aí a Trindade, né? Um Deus que não existe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele nasceu lá na Torre de Babel. Depois entrou no cristianismo lá no Concílio de Nicéia, junto com Roma pagã, lá com Constantino. Eu não tenho nada a ver, nem com Babel, nem com Constantino. Certo? Estou aqui na palavra. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós aqui, para nós há um só Deus. Quem é o Deus? O Pai. Acabou. Acabou o assunto. Está escrito. E para não dizer depois que tem outras coisas, Jesus mesmo falou. João 17, versos 1 e 3. No 3 ele diz, olhando para o Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. É? Então, irmãos, já tinha sido profetizado há 2000 anos atrás que esta igreja adventista, que na época nasceu, não cria na Trindade, ela ia entrar na apostasia. E não só isso, porque agora é tudo, né? Você vê a rádio que eles têm lá, Rádio Novo Tempo. Você liga lá, você liga na outra rádio evangélica, católica, as músicas são tudo no mesmo ritmo, tudo do mesmo jeito. Não tem diferença. Os mesmos instrumentos, mesmo, né? Agora a moda é o tal do, como é que é? Pop, rock. Vê se isso é ritmo para louvar a Deus, meus irmãos. Brincadeira, né? Desculpa o termo, mas é para acabar. Né? É para acabar mesmo.
E ainda a pessoa, você vai falar com ela, ela tem a pachorra de falar, o quê? Você que está julgando o povo de Deus, está julgando a sinceridade. Sinceridade no erro, meus irmãos, é caminhar para o inferno. Irmão, sinceridade é o seguinte, se eu quero fazer uma coisa, primeiro eu pesquiso como faz, como Deus se agrada, depois eu faço. Isso é sinceridade. E isso as pessoas levam para as suas vidas. Por exemplo, se eu estou na empresa, entrei agora, fui contratado. Aí a pessoa fala assim, faz uma carta para mim, redige assim. Eu não sei, nunca fiz. O que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito e achar que ele vai concordar, porque eu sou sincero, é meu primeiro dia de trabalho, e aí o chefe vai concordar. É assim que funciona? Não. Ou eu vou estar morrendo de medo de ser despedido, vou perguntar 10 vezes para ver se eu fiz certo, e aí vou corrigir quantas vezes forem necessárias até que eu apresente. Como é que a gente faz, irmãos? Então, conclusão, temos mais respeito pelo chefe da terra do que o Senhor dos céus, o Criador dos céus e da terra. Porque quando vamos fazer uma música, ninguém pergunta para Deus como Ele quer. Qual é o ritmo que Ele quer, qual é o instrumento para ser usado, se Ele quer que dance, se Ele não quer que dance, ninguém pergunta. Faz do jeito que for. Se tiver que ser um carnaval, faz. Aí depois Deus tem que aceitar. Que negócio é esse, irmãos? Tá certo isso? Deus é Deus de, desculpe o termo, desordem? Não. Deus não está se agradando do que está acontecendo. Podem andar na televisão, pregando, sei que tem emissora aí e tal. Deus não está se agradando. Não adianta vocês falarem que estão pregando. Se vocês pregarem o erro, tá? Deus não está agradado, acabou. Vocês têm que se humilhar, se arrepender diante de Deus, a começar pelos líderes de vocês. Tá? Pastor, se você está me vendo aqui, se arrependa no pó e na cinza. Não estou falando para você ajoelhar no milho, não. Quebra o coração. Quebra o coração. Peça perdão a Deus e fala, Senhor, eu estou em apostasia, eu estou guiando meu povo para o caminho errado, me perdoe, vou mudar agora, vou ter hombridade, subir naquele púlpito lá e falar, irmãos, até hoje preguei errado, me perdoe. Irmãos, voltando para cá, mas Jesus sabe que como denominação essa igreja não vai se arrepender, por isso, ele já diz o que é que ela vai fazer. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão procurar me matar. Procurar matar também quem estiver pregando isso aí. Sabe por quê? Porque ninguém aguenta ouvir a verdade se não quer se arrepender. Foi o que os fariseus fizeram com Jesus. Então o próximo passo que você, que está vendo a mensagem e não está arrependido, vai fazer, está escrito aqui, que pena. Que pena que você vai dar esse passo. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Apocalipse 6, verso 7, vem, uma nova etapa. Olhei, e eis um cavalo amarelo. Outras Bíblias falam esverdeado, cor de defunto, cor de morto. Então como é que a igreja ficou agora? Não está só em apostasia, agora ficou pior, morte espiritual. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. E os adventistas já estão caminhando para isso aqui. Eu tenho na minha máquina aqui algumas ameaças de morte em nome de pessoas que estão defendendo a igreja adventista. E não sou o único, não. Tem mais gente que tem dentro do ministério. Agora, irmãos, graças a Deus que é Deus quem nos protege. Nossa vida não está na mão do homem, está na mão de Deus. Então, irmãos, está aqui, cor de morte. Quem ficar nessa igreja vai pro inferno. Então saia. Se você está lá na igreja adventista do sétimo dia, saia. Você está vendo as coisas erradas, é porque Deus não está ali. Por isso que você está enxergando. Se você não está enxergando, peça que Deus abra os teus olhos. Porque vai chegar esse tempo aqui, Infelizmente. Essa igreja, junto com outras igrejas, vão fazer isso que a gente vai ler agora.
Versículo 8. Foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ontem eu conversava com o irmão, ele mora lá na região nordeste do país. Aí ele me disse o seguinte, né? Falou, irmão, você está sabendo do não sei o que? Ele falou o nome de uma doença lá que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, não, você não viu? Não, pô, está pegando, todas as famílias aqui estão pegando essa doença, que é transmitida também pelo mosquito. Agora não é mais só dengue, também não é mais só zika, tem uma outra aí. Essa aí, como é que é o nome? Chikungunya. Chikungunya. Olha aí, tá vendo? Não vi no jornal, também nem tinha interesse de ficar acompanhando. Notícia ruim, o mundo está cheio, basta as que eu vejo todo dia. Vou ver a palavra de Deus, certo? Mas irmãos, está aí, ó, mais uma. E aí? Nós estamos nos aproximando do tempo do quarto cavalo, irmãos. Se eu pudesse dizer aos irmãos nestas palavras, eu diria, estamos na transição do terceiro para o quarto selo. Já começamos a ver. É como se o terceiro e o quarto selo se unissem num degradê. Sabe o que é degradê, né? Então a cor começa aqui, ela vai, daqui a pouco é da outra cor. Então, irmãos, nós estamos no início aí do degradê. Foi dado poder para a igreja para matar com espada. Espada é o equivalente hoje do revólver, da espingarda, da faca, do canivete, de qualquer coisa que mata. Porque na época o instrumento que matava na guerra era a espada. Com fome. A fome é um fantasma que está se aproximando de nós. Graças a Deus que Ele não permitiu a guerra civil. Porque se Ele tivesse permitido, nós já estaríamos atravessando esta situação aqui. Irmãos, se o supermercado ficar 3 dias sem ser abastecido, não há comida para comprar. Pode até haver o dinheiro, mas a comida não haverá. Então atento, você que mora na cidade, ore a Deus, saia o quanto antes você puder. Nós temos que ir para um local onde nós podemos cultivar a terra. É o que o Senhor espera de nós nos últimos dias. Temos que cultivar a terra. Outra, matar com a peste. É o que nós estamos vendo. Olha quanta peste, irmãos. Em poucos meses. Não é verdade? Quanta gente já começa a morrer. Quando é que nós tínhamos visto isso no Brasil, irmãos? 3 doenças ao mesmo tempo, atacando, matando pessoas. E com as feras da terra. Ninguém se engane. Fera, na Bíblia, um animal, ele representa um governo. Vai haver uma época em que a igreja vai poder influenciar o governo para matar pessoas. Para quem não tem essa referência, eu quero dar, está em Daniel. Daniel capítulo 7. Diz assim, versículo 23. O quarto animal será o quarto reino na terra. Animal representa reino, governo. Então, irmãos, voltando ao ponto inicial da mensagem e concluindo. Para onde o Brasil se encaminha? O Brasil se encaminha para esta realidade do quarto selo. Onde nós vamos ver espada. Nós vamos ver fome. Nós vamos ver peste. E perseguição pelo governo. Está aqui. Espada, fome, peste e perseguição pelo governo. Mas este será o fim? Não. Graças a Deus não será o fim, irmãos. Isso aqui é para nós vermos que não é para botarmos o coração nas coisas da terra. Jesus disse assim, vendei o que tem, dai esmolas, construí tesouros, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói.
Chegou o tempo de nos dedicarmos por completo na causa do Senhor, de pregarmos a verdade. Não temos mais muitos anos nesta terra. E acontece, irmãos, que então, depois disso, o final será feliz. Apocalipse 17, versículos 13 e 14. Os reis da terra têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Fiéis guardadores dos 10 mandamentos pela fé de Jesus. Quem gostaria de estar entre os fiéis nos últimos dias, irmãos? Amém, que assim seja. Nos apeguemos a Deus. E eu vou encerrar com aquele verso que disse e ia compartilhar com os irmãos. Como ser escondido no dia da ira do Senhor? Sofonias. Não se engane, tá? Tem tanta gente pregando sobrevivencialismo. Não é assim que você vai poder escapar das coisas que vão acontecer. Sofonias 2, versos 1 a 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens vergonha, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Buscai a justiça, obedecer os 10 mandamentos de Deus. Buscai a mansidão, se submeter à sua vontade. E então sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Que todos possam buscar, irmãos, e serem escondidos neste dia. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos? Santo e poderoso Deus, que nos altos céus habitas, Criador dos céus e da terra, nós queremos te suplicar poder à tua igreja para enfrentar a crise nesta hora final. Que o Senhor faça com que cada um de nós ande na justiça, em obediência aos teus mandamentos. Ande, Senhor, na verdadeira mansidão, que é a submissão à tua vontade e não à vontade dos homens. Senhor, fortalece a tua igreja e leva-nos a permanecermos fiéis até obtermos a vitória final. Abençoa todos que nos assistem pelo vídeo. Esteja com eles também, ó Senhor. E faze com que nós, como um povo teu, unido, permaneçamos firmes. Que ninguém de nós venha a cair. E que cooperemos com o Senhor. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Chamado um acampamento, ele será realizado no próximo fim de semana, iniciando-se na sexta-feira. Você que tem interesse de vir, entre em contato, solicite as informações sobre o local, o horário, e nós havemos de te informar. A reunião durará de sexta a domingo. Não será muito grande, mas é uma ocasião importantíssima. É a ocasião onde o povo de Deus há de se congregar. É a ocasião onde haveremos de buscar a Deus e certamente seremos respondidos. Amém. Portanto, se Deus tem te tocado, faça o teu esforço. Tenho certeza que valerá a pena. Não há custo de inscrição. Tua única despesa é para você chegar no local, ok? Contamos com a vinda, a presença de todos os sinceros, aqueles que realmente querem se aproximar do Senhor e, obviamente, que tiverem condições de vir.
Se você não tiver, permaneça em oração, nós lá estaremos orando por você também. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Amém. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Lembrando, você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. O horário de transmissão, terça-feira, a partir de 8h20 da noite, e sábados em 2 horários, 15 para as 10 da manhã, a Escolinha Bíblica das Crianças, e 15 para as 11 da manhã, a mensagem do culto. Continue conosco, espero termos ainda muitas ocasiões de estudo virtualmente. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.